Fala, meu povo, tudo bem com vocês? É uma enorme satisfação, mais uma vez, através desse canal, Miguel Oliveira, Violões, Guitarras e Fé. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui no TIC, né, para falar um pouquinho para vocês de mais um detalhe dessa minha construção musical, né? E eu vou falar o quê? Como vocês estão vendo, ó, hoje a minha pedaleirazinha aqui, minha pequenininha, tá aqui na minha frente, né? Eu acho que vocês já devem ter identificado em algum momento que eu também tinha uma G5, né? E cadê a G5? A G5 ela apresentou um probleminha, por isso atualmente eu não tenho utilizado ela. E quem tá quebrando o meu galho é essa minha pedaleirazinha mais antiga aqui, que muita gente até reclama dela, mas particularmente ela ajuda bastante, né? Para vocês terem como referência, por que eu vou falar? Na verdade eu não vou falar da pedaleira, eu não vou fazer aqui um review da pedaleira. Eu vou passar para vocês só os códigos que eu utilizo para os dois principais efeitos que eu uso aqui, que é o meu, que eu chamo de som limpo, né? E o meu som sujo, ou a minha distorção, né? Então assim, o modelo dessa minha pedaleira é uma Zoom G1 Next, certo? E vou passar para vocês o meu banco que está gravado o meu som limpo e depois no meu banco que está gravado a minha distorção, tá ok? Então vamos lá, vamos observar aqui como é que eu utilizo isso. Bom galera, como eu estava dizendo para vocês, eu uso no banco A0 o meu som limpo, certo? Essa é a minha programação. Para você que tem essa Zoom G1 Next, vou te passar aqui meu som limpo. Bom, primeiro, né, nós vemos aqui o volume. O volume é uma coisa opcional, né? Você tem o volume da pedaleira de 0 a 100, eu normalmente deixo no 80 para utilizar tanto no cubo, né, da guitarra, quanto aqui para projetar na mesa direto lá na placa de som. E aí a gente dá a regulagem final no próprio computador quando a gente faz as gravações. Então o volume você vai usar de acordo aí com a tua necessidade. A gente tem aqui o próximo banco que é o compressor, né? E eu uso no nível C5. O que isso aqui representa, né? Quando o músico ele vai executar, sei lá, um determinado solo, e vamos supor aqui que o solo tem um certo nível de velocidade. Às vezes, quando você vai executar a palhetada, uma palhetada ela entra mais forte e outra pode entrar mais fraca. Então, o nível de compressão ele vai te ajudar a nivelar vou dizer, essa falha na execução ali devido à velocidade. Então, eu uso no C5, certo? O próximo, ó, ele já vem direto pro driver. E eu uso um driver. Essa pedaleira, ela tem um driver limpo, né? A Zoom colocou. E eu uso essa referência aqui, que eu chamo de EC, né? É um driver limpo que a G1 Next tem. O próximo é o nível de ganho desse driver. Eu uso o nível número 29. O que é que isso aqui significa? Quanto mais ganho, mais forte é aquele driver, entendeu? Se eu não me engano, a escala dela é de 0 a 30. Eu uso o nível 29. O próximo é o equalizador. Eu desligo totalmente o equalizador. Se eu pisar aqui no direitinho, ó, ele vai me ativar o agudo, o médio e o grave, né? Só que eu não uso o equalizador dela. Eu faço toda a minha equalização ou no cubo ou na mesa de som. E detalhe, viu gente? Normalmente eu uso flat, ou seja, o resultado da programação que eu já deixo aqui, para mim já é satisfatório, ok? Então o equalizador eu uso off, eu desligo ele, então não vai ter nenhum nível, nem de grave, nem de médio, nem de agudo. O próximo nível é o ZNR, que é o Zoom Noise Reduction. Isso é o quê? É a redução de ruídos que essa pedaleira tem. Eu uso ela no nível 8. Como vocês estão vendo aqui, a Zoom, nessa função, ela também tem os amplificadores, mas eu não uso. Eu uso os o amplificador mesmo, o cubo que eu estou plugando, né? E aqui, só vocês já viram, eu uso um demolidor da Meteoro, né? Quando não, plugo direto na mesa e vai para a placa de som, como eu falei. Então, o nível de redução de ruído, eu uso o nível 8, certo? O próximo ponto é a modulação. E dentro da modulação, eu encontro vários efeitos. Só que o efeito que eu uso é o C5, que é o Chorus nível 5, certo? Para mim, é o que eu gosto, é aquilo que me deixa satisfeito, né? O próximo botão é o Rate. O que é o Rate? O Rate é uma definição que ele traz que tem a ver, se eu não me engane, com o tempo, enfim, é uma característica sobre aquele nível de chorus. Eu uso o nível 37, certo? O próximo é o Delay,
eu uso o delay, o D3, né? Um nível de delay não muito forte, né? Se vocês verem aí no canal, eu tenho uma canção No Meu País, eu botei um pouquinho mais de delay, porque aquele riff de guitarra no começo da canção de No Meu País exige isso. Mas normalmente eu uso o D3. Detalhe, viu, galera? Eu uso isso aqui tanto para base, para fazer as bases, quanto para entrar já dos solos, né? Eu não faço uma alteração. Sei que tem guitarristas que preferem fazer as bases sem delay. Você pode programar, né, um canal e desligar o delay, né? Aqui no caso eu vou deixar ativado, e gerar um outro canal com o delay D3. Se você curtir solos com delay, né, e as bases sem delay. Próximo nível é o timer do delay. Eu uso o timer 30. Eu não gosto daquele timer muito longo, porque fica, enfim, se arrasta muito, então eu procuro dar sempre uma equilibrada, né? O próximo é o reverb. Eu uso um HAL, né, nível 5, certo? E o timer, perdão, o que tem escrito aqui é o decay, né? Eu uso o nível 10, certo? Então essa é a minha programação de som limpo. Galera, antes de eu entrar aqui no próximo beat, né, no próximo banco, enfim, só passar para vocês um lembrete, né? Que timbre é uma coisa que é muito pessoal, né? E o que é que vai te ajudar a formar o teu timbre na pedaleira, nos pedais de efeito? Normalmente é as tuas influências musicais. Cara, se você é um cara que gosta de Dire Straits, cara, você vai ter um som limpo ali que vai ser mais forte, mais evidente do que qualquer distorção e tal. Agora, por exemplo, se você é um cara aí que, sei lá, gosta de Iron Maiden, gosta dessas bandas de rock mais pesadas, né? E no meio cristão também, um Taurus, uma Oficina G3. Então, você vai ter uma distorção ali mais forte. Só que cada músico ele tem o seu timbre, né? Que a gente chama aquele som, aquilo que eu gosto, que eu me identifico. Então, assim, essa regulagem aí não tá legal. É como eu falei, tem músicos que gostam de uma determinada característica sonora para uma distorção ou para um som limpo, né? E tem outros que gostam de outra. E que vai compor, te ajudar a compor esse som, né? Que vai dizer assim, poxa, eu gosto disso aqui. É exatamente as tuas influências musicais, beleza? Então nós vamos partir agora para o segundo efeito, certo? Que vai estar aqui no meu A1, beleza? Só lembrando aqui para vocês ouvirem um pouco dessa programação, né? De acordo com os dados que eu passei para vocês, o resultado que eu tenho nessa minha Les Paul, conforme o vídeo anterior, com a minha chave central, os dois captadores ligados, né? Eu tenho o resultado, esse efeito aqui, ó. É um efeito que para mim é satisfatório, né? No máximo, às vezes, tipo, se eu for tocar uma música ritmada, alguma coisa. Claro que quando você tá com banda, você tá vendo aqui o reverb, ó. E o delay, né? Também não é muito forte, mas assim, se você vai tocar uma música com banda, isso aqui mal aparece, dá só aquele cheirinho, né? Então assim, mas se você quiser, você também pode desligar o delay, certo? Para ficar aquele som mais instalado e tal, beleza? Mas é isso aqui que eu uso tanto para os meus arpejos, né, as digitações e tal, como para ritmo também, certo? Então a gente vai passar agora o segundo efeito, que é a minha distorção principal. Pronto, galera, já tô aqui no banco A1, a guitarra já tá, ó, fazendo a zoadinha dela, né? E, semelhante como eu fiz no anterior, nós vamos começar aqui pelo compressor, certo? O compressor que eu uso é o mesmo que eu uso no som limpo, é o C5, certo? Aí, a distorção que eu uso é a ED, que é a Extreme Distortion, nessa pedaleira da Zoom, certo? Eu gosto muito dessa distorção porque ela é uma distorção que facilita bastante a execução dos solos. Ela é uma distorção extrema mesmo para quem curte metal, pesado, enfim. Né? É uma distorção que tem essa característica. Vou fazer aqui um pouco do som para você ouvir a timbragem dela com a minha chave seletora na ponte. Então assim, você está vendo que realmente é um som bem pesado. Claro que esse som, junto a um piano, junto a um violão, dá uma característica, assim, uma distribuição bem legal, né? Então assim, vamos pro próximo nível aqui, que é o ganho. Eu uso no ganho 27, ou seja, quase no talo. Dá para diminuir um pouco? Dá! Se você botar aqui no 20, fica legal também. Mas eu nunca gosto da coisa
nem muito fraca, nem muito forte, né? O mais forte aqui para mim é o 30, né? Que é o nível dela. Então eu uso aqui no 27, para mim tá bom. Isso ajuda ao efeito ser bem, surgir bem, né? Ser bem audível, legal? O próximo efeito, semelhante ao som limpo, ó, o equalizador eu também uso ele desligado. Eu não uso o equalizador dela, nem grave, nem médio, nem agudo, certo? No meu ZNR, aqui, ó, diferente do meu som limpo, eu já tenho um cubo aqui que, se eu não me engano, é o Marshall dela, né? Esse efeito C5 é o nível 5 de ZNR, de Zoom Noise Reduction, né? Nível 5, porém, esse C aqui significa um cubo, que, se eu não me engano, é o Marshall, né? Então eu já tenho um efeito de amplificador, além da minha, da Extreme Distortion, né? Da distorção extrema que a pedaleira traz, certo? O próximo efeito aqui, a modulação. Eu não uso nada de modulação, não sinto necessidade. Tem alguns guitarristas que usam flanger, né? Eu acho que, se eu não me engano, o guitarrista Eduardo Danui é um cara que gosta muito de usar flanger. Acho que o Juninho também usa um cheirinho de flanger. Normalmente flanger a gente não usa muito, né? Mas enfim, eu não gosto, eu gosto de ouvir mesmo o som da distorção, né? Então eu deixo ele desligado. Consequentemente, o rate aqui também fica desativado, né? Olha o delay que eu uso. Esse delay é um delay analógico, certo? Dela, da pedaleira Zoom. Então, eu uso aqui o nível 6 de delay, ó. Deixa eu tocar aqui um pouquinho. Tá vendo? Aquele... Dá esse, né? Tem, claro que tem um reverb aqui também, ó. Enfim, então esse é o nível de delay que eu uso, né, para os solos. Normalmente o delay, galera, embeleza o teu solo. Se você deixar coisa sem delay, ó aqui, ó, fica mais seco, né? Então vou ativar aqui, ó. Você vê claramente a diferença de uma coisa para outra, né? Ó, o meu timer aqui eu uso 50, certo? É a programação que eu gosto. E o meu reverb eu uso esse A5 da pedaleira, certo? Para gerar a ambiência, né, do efeito, certo? E aqui a última é o decay dele, eu uso um 15, beleza? Então é isso. Esse é o meu som de distorção que eu utilizo aqui no canal, não é? Como vocês viram, eu também tenho a G5, só que, como eu disse a vocês, ela está com um probleminha, por isso eu não vou passar para vocês a minha programação lá. Mas é aquela coisa, timbre é gosto, entendeu? E como eu disse, você constrói o seu timbre a partir dos seus gostos musicais. Então Deus abençoe a vida de vocês, espero que de alguma forma, se você tiver uma pedaleira dessa, ou uma outra da linha da Zoom, né, uma G1, enfim, isso possa te ajudar a você compor os seus efeitos, né? Separa um banco aí, grava, e com o tempo vê se você gosta desses timbres que eu uso aqui, né? Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu joinha aí, compartilha esse vídeo, tá? Se você tiver algum amigo aí que toca guitarra e tal, tenha uma G1 Next ou outra G1, né? Que Deus abençoe sua vida. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.